Bora, vai começar. Top Show no Rádio. Jornalismo dinâmico, a serviço do povo e da verdade. Com Parraro Scherrer. Seguindo com o nosso programa, a partir de agora, Rede Brasil de televisão com a gente também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Estamos ao vivo aqui na Mania FM, ao vivo aqui na GDS Web Rádio Brasil. Muito obrigado. Você ligado aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Que alegria grande chegar na sua casa, que felicidade. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Hoje nós vamos falar do Instituto Histórico e Geográfico de Itapemirim e Marataízes. Tem uma integração com o Cachoeiro de Itapemirim, recebendo aqui ele que foi secretário de Cultura do município de Itapemirim, mas hoje está aqui para falar pelo Instituto. Luciano Moreno e também hoje com a Larissa Machado. A Larissa está fazendo mestrado, doutorado na UFES, é isso? Isso. Na UFES, né? Que honra receber. Larissa, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui. Prazer, uma honra muito grande receber, conhecer e receber você aqui. Obrigada, igualmente. Luciano, bom demais rever você e receber você novamente aqui, tudo bem? Tudo bem, Parraro, muito obrigado novamente pelo convite e agradeço aí a audiência, tá, de todos aí, tá bom? Eu tinha programado aqui para a gente fazer um balanço do seu trabalho como secretário de Cultura lá de Itapemirim, né, que você foi secretário lá, mas... Como você está aqui com a Larissa e nós não temos tanto tempo de programa, nós vamos marcar um outro dia para você voltar aqui para fazer aquele balanço. Um balanço, tá? sem dúvida, Vamos falar do dificuldades. Instituto Histórico e Geográfico. Vamos começar falando desse instituto. Como é que ele foi criado quando, ele existe desde quando, qual é o objetivo? Vamos começar falando dele. Bom, o Instituto existe desde 2019 na ideia, né, Parraro? Na verdade, a gente discutindo a necessidade da gente criar um instituto na nossa região. Por quê? Porque ali nasceu a história do Espírito Santo, praticamente. Né? O sul do estado do Espírito Santo foi onde as primeiras movimentações colonizadoras aconteceram. Né? Tem o norte do estado também, mas de Vitória para cá teve muita importância. E, ao longo do tempo, a história do sul do estado foi sendo relegada ao esquecimento. Né? Então, a gente ficou vendo... Tem uma razão para isso? A concentração em Vitória, na capital, por exemplo, essa concentração, entre aspas, intelectual em Vitória, essa produção cultural de conhecimento acaba se concentrando em Vitória. Né? Mas não, na verdade, nós temos espalhados pelo nosso Espírito Santo, especialmente aqui na nossa região, muitos pesquisadores, muitas pessoas que estão buscando, né, o resgate da nossa história e trazendo à tona, mostrando para o resto do Estado, o restante do Estado, que a nossa história é muito rica e merece ser reverenciada. Deixa eu botar a Larissa na conversa aqui. Larissa, primeiro, se você concorda com essa posição do Luciano, falando da concentração na Grande Vitória, né, dessa questão cultural. Depois, se você concorda com ele, o que falta para a gente aqui, então, falar mais, entregar mais essa história para as pessoas? Como é que você vê isso? Então, além da concentração em Vitória, o sul do estado se resumiu a Cachoeiro, né, quando a gente fala de Espírito Santo e quando a gente fala de Brasil. Né, muitos trabalhos que eu apresento, né, eu apresento Itapemirim, né, porque é a região que eu pesquiso, faço comparações com Cachoeiro, com Vitória, mas as pessoas sempre falam, é Cachoeiro de Itapemirim, aí eu tenho sempre que voltar. Então, o sul do Espírito Santo virou só Cachoeiro de Itapemirim e os trabalhos sendo produzidos na região de Vitória. Mas a gente teve, nos últimos anos, como o Luciano falou, um aumento muito grande, né, de pesquisadores que estão entrando na universidade, que estão fazendo pesquisas acadêmicas, além dos trabalhos que muitos, né, pesquisadores fazem por conta própria, como o Luciano, né, e outros, né, historiadores que a gente tem aqui no sul do Espírito Santo. E isso fez com que a história começasse a ser mais pesquisada e mais divulgada. Interessante isso, né, porque a gente tem uma visão... Quando a gente discute economia, tá lá concentrado, né? Grande Vitória, aí você vai para o norte do estado. Você fala da questão política, também está concentrado na Grande Vitória, tanto que nós não temos nenhum representante na Câmara dos Deputados aqui do sul do estado, nem no Senado, não temos ninguém aqui
representa, significa que está concentrado para lá. E a questão cultural também, né? Que coisa interessante, é um dado novo que vocês estão trazendo aqui. É um dado velho novo, né? Porque a nossa história é antiga, né? Mais de 200 anos de história a gente tem, mas agora, né, que tem começado a aparecer. Muito por conta da rede social, muito por conta dos trabalhos voluntários que a gente faz e da divulgação. Significa que nós, da comunicação, da imprensa, também temos um papel grande nessa questão da falta de divulgação, né? Ou seja, a falta de participação nossa, né, Luciano, nessa questão? Bom, acho que você não deve nem se incluir nisso daí, porque você sempre está abrindo espaço para a gente. Isso é importante também, né? São poucos que fazem isso e você é uma das pessoas que nos ajudam. E isso é muito importante, realmente. A divulgação é muito importante, fundamental, né? E todas as vezes que você divulga e as pessoas ouvem a história do lugar delas, se torna muito mais interessante, muito mais atrativo, as pessoas têm mais interesse, né? E fica muito bacana a situação. Falando do Instituto, o Instituto ele pode, por exemplo, como o Instituto ele pode receber verba pública, por exemplo? Sim, a gente está no processo de finalização agora da nossa oficialização, né? E a gente, por questão de trâmite mesmo, né, oficialmente nós teremos que ainda esperar algum tempo para nós podermos, especialmente 2 anos, né, especificamente 2 anos, para a gente poder realmente participar desses fundos públicos, mas o que não nos impede de ter o apoio privado, né? Mas até consertando a minha pergunta aqui, porque hoje a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje a cultura ela é tão combatida, né? As pessoas batem na Lei Rouanet. As pessoas, qualquer investimento que é feito na área cultural, as pessoas já acham que a cultura não tem que ter investimento, né? Tem muita gente, uma parcela da sociedade que acha isso. Quando eu estou falando disso, estou falando de investimento, por exemplo, de lançamento de livro, né? É disso que eu estou falando, né? Falando desse investimento, porque a gente fala assim, já é dinheiro para o Luciano e para a Larissa lá, a pessoa já acha que é isso. Quem né? dera fosse, né? Quem dera fosse, mas não é. Mas a questão da mídia também, muitas pessoas também não conhecem, não sabem da história da região. Muitos veículos de comunicação têm pouco acesso a esse tipo de conteúdo e até por isso não divulgam, né? Então, precisa haver essa divulgação em massa para haver essa abrangência da população e das redes de comunicação. A gente pode contar nos dedos aqui quantos historiadores nós temos, né? Perfeitamente, Parraro. Se você pegar um universo aqui no nosso sul do estado, vamos colocar aí que nós temos aí 400 mil pessoas, juntando os municípios que nós temos aqui. Dessas 400 mil pessoas, você pode contar nos dedos das mãos as pessoas que realmente fazem pesquisa. Não só curiosos, porque é bacana também, mas aquelas que botam a mão na massa, que vão atrás de documentos, que vão atrás de informações. Você conta nas mãos dos dedos da mão, perdão. E realmente é porque um pouco incentivo, né, também que as pessoas têm, porque você não pode viver somente disso. Né? Você tem suas atividades. Eu sou professor, Larissa é professora, nós temos outros membros também que têm suas atividades. Então, a gente não tem condição de viver especificamente disso daí. Deveria ter um precisa ter um apoio, investimento nesse sentido. Para que você tivesse, por exemplo, uma equipe, né, pudesse investir, para que pudesse contratar pessoas para trabalhar com pesquisa, não é isso? Que as pessoas pudessem eles pudessem publicar o que nós fazemos, né? Facilitar a publicação do que nós pesquisamos. Isso seria já um pontapé muito bacana. O que a gente fala para aquele cidadão, para aquela que está ouvindo a gente agora, acompanhando na televisão, que acha que a história não tem importância? Larissa. O que a gente fala? Porque tem gente que fala isso, eu quero saber. Porque, Parraro, existia uma forma de você ensinar a história nas escolas que realmente era muito pouco atraente. Né? Era o decoreba de nomes, datas, fatos, que às vezes não faziam sentido para a pessoa. A gente, no decorrer da nossos trabalhos e tal, a gente vai buscando mudar isso daí, né? Trazer a história um pouco mais próxima da pessoa, dos alunos, das pessoas de modo geral, para fazê-las entender que é isso que atrai, né? É lógico que nós somos os agentes históricos, nós é que fazemos a história. Não são só os grandes heróis, os grandes mitos. Todos nós fazemos história, né?
Então, quando as pessoas começam a perceber que a história está muito mais próxima da gente do que a gente imagina, ela se torna mais atrativa, mais atraente. Uhum. E quando você fala da história da região, é muito interessante. Aí sim, aí fica mais interessante ainda. Quando você vem aqui e fala da nossa história, eu acho a repercussão muito bacana, muito legal. Inclusive com as pessoas mais simples. As pessoas mais simples, eu não sabia disso, que coisa bacana, tem que trazer aquele rapaz para falar mais. E eu acho que é isso, né? Quando a história envolve a região que atrai, eu imagino que dentro da sala de aula também, né? Perfeitamente. E é por isso que o nosso trabalho do Instituto, né, está sendo voltado para essa integração também. Né? Nós estamos lá no litoral, mas, poxa, toda a nossa história aqui é interligada. Uhum. Afinal de contas, como eu já falei com você, né, todo o sul do estado era Itapemirim antigamente. Uhum. Né? E você fala, a gente fala aqui, Larissa, dessa integração com o Cachoeiro, como é que é feito isso? Como é que é isso? Então, nas nossas, né, como o Luciano falou, tudo era Itapemirim, né, até a década de 1860, quando o Cachoeiro vai se emancipar e aí, né, vira um município independente. E nos nossos trabalhos, né, quando a gente faz as nossas pesquisas e as nossas publicações para o Instituto, a gente faz essas coligações, essas relações, porque Itapemirim, a gente fala que Itapemirim é a mãe do Sul, né? Itapemirim que vai dar origem a todo o sul do Espírito Santo. Então, não tem como você desmembrar, né? E até durante o período de emancipação de Cachoeiro, os primeiros anos de Cachoeiro, a história política de Cachoeiro está muito ligada à história política de Itapemirim. Uhum. Né? Quando a gente estuda a política de Cachoeiro nesse período final do Império, né? Cachoeiro vai ter destaque no período da República, né? Que vai ser os governadores do estado vão sair de Cachoeiro. Né? Cachoeiro vai ser o centro cultural, né, do Espírito Santo, até a gente pode dizer, né? Vai ter Vitória e Cachoeiro, grandes nomes vão passar por aqui, né? Vai ter uma repercussão muito grande de Cachoeiro nesse início da República. Mas, no final do Império, a política de Cachoeiro era ligada à política de Itapemirim. Uhum. Então, as discussões políticas que aconteciam em Itapemirim eram o que repercutia aqui. Os grupos políticos iam até os políticos de Itapemirim para poder pegar essas referências desse período imperial, porque lá, em Itapemirim, que, né, era um braço do Império dentro do Espírito Santo. Aí, em expansão, Cachoeiro cresceu, né? Itapemirim ficou lá, pequenininha a cidade, pequeno. Isso é por conta de quê? Da economia? Eu acredito que sim. É isso, Jean? Além disso, tem outras situações especiais. Eu sempre acredito muito na questão política, vontade política. Né? Você... dependendo do grupo que está comandando a situação, o município pode avançar ou retroceder. Né? Uhum. Então, Cachoeiro, por exemplo, quando emancipa, a ideia foi crescer, né? Foi ocupar a região de uma maneira produtiva e tal, e foi embora. Né? Uhum. Tem toda uma questão comercial também. Cachoeiro está um porto seco, que nós chamamos. Lembrar, né? Porque a GDS, que é uma rádio que chega aí chegando a 300 mil pessoas, de pessoas de diversos estados do Brasil, nós estamos falando de 2 municípios, gente, que é um do lado do outro. Né? Nós estamos falando de você de carro, saindo de Cachoeiro, de onde nós estamos aqui, no centro da cidade, em 10 minutos você está dentro do município de Itapemirim, né? Que é ali na Safra, já está dentro do município. Nós estamos falando colada. Quando a gente fala de crescimento, a questão econômica, que foi a minha pergunta, Itapemirim podia ter crescido mesmo com café daqui, né? Não, mas aconteceu essa ligação também na época do café, né? Porque o café tinha que ser exportado, tirado da região através do rio ou da ferrovia mais tarde. Tem essa ligação, né? Agora, realmente é isso aí. O município de Itapemirim ficou ali meio retraído, né? Enquanto o Cachoeiro, por exemplo, evoluía bastante. Né? O café trouxe muita possibilidade para que Cachoeiro pudesse evoluir nesse sentido. Né? Mas tem essa questão econômica, lógico, do café, né? Porque Itapemirim continua com açúcar e a região aqui do interior vai né, cultivar o café. E a emancipação vai se dar também por questões políticas do Espírito Santo. O Espírito Santo, até o século XIX, eram poucos municípios, poucas vilas fundadas e muito deserto, né? Que os sertões. A gente estava até conversando, né, na vinda para cá, né, que eram os sertões capixabas.
E aí, quando você começa a ter essa ocupação, vão se fundar essas vilas para concretizar essa ocupação política, para concretizar aquela dominação daquele território. Né? Então, a questão política, né, associada à questão econômica... Essa questão da política que vocês falam, que é para a gente compreendendo como é que a política ela mexe na nossa vida. Né? A política ou pro bem ou pro mal, mas ela vai mexer com você. Política de verdade, a gente discute desde o café da manhã até a hora que a gente deita a cabeça no travesseiro. Né? Não essa politicagem, sim, né? sim. Questão política partidária, mas política de verdade está em tudo. Está no preço do arroz, está no preço da manteiga, está no preço do café, está no programa que a gente vê na televisão, o programa que a gente vê no rádio, o tipo de acesso que a gente tem. Né? Então, tudo é política. Aí, quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu falei, hoje eu vou tratar de um tema interessante, que é a questão da escravidão que já teve aqui na nossa região. Aí o Fernando está aqui, ó, essa câmera aí, falou, você é doido, rapaz. Cachoeiro já... Índio já teve, escravidão não. Teve muito. Então, nós vamos falar isso depois do intervalo comercial para responder o Fernando. Já voltamos. Segura aí. Nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Os produtos Cofrio, você já sabe, encontra em todo o estado do Espírito Santo, nos supermercados, nas mercearias, nas padarias, nos açougues. Leve Cofrio para casa, sua família merece o melhor. Cofrio, sabor a toda a prova. Nosso convidado de hoje, Luciano Moreno e Larissa Machado. Ô Larissa, essa é a sua praia, né? O Fernando disse que, olha, a Larissa vai falar que na nossa região já teve escravidão, já teve escravo aqui na região. E muita. Aí o Fernando falou, Larissa está maluca, porque não teve, não. Teve aqui, índio já teve, porque ele, inclusive, é descendente de índio, mas escravidão não teve, mas teve, né? Muita escravidão. Desde o início da colonização, né, do sul do Espírito Santo, lá com Itapemirim, final do século XVIII, né, Luciano, quando a gente tem a primeira fazenda de açúcar. E aí, depois, no século XIX, né, muita... A primeira fazenda de açúcar ligada a Paineiras ou não? Era outro grupo? Não. Era a fazendinha que vai ser lá perto do hospital, né, do atual Hospital Evangélico de Itapemirim, que era o Hospital Santa Helena. Perto do Rio Itapemirim, né? Era outra usina. O motivo era esse, né? Os portugueses vieram para cá para produzir açúcar, né? Especialmente, não só isso, mas especialmente o açúcar, porque era um produto que tinha um valor no mercado europeu, né? Então, toda essa faixa litorânea aqui, onde havia possibilidade, os engenhos vão proliferando. E eram engenhos particulares, de pessoas que vinham com a intenção de refazer a fortuna, de aumentar a fortuna, de ganhar dinheiro aqui no Brasil. E aí, falando da escravidão. Então, assim, essa nossa colonização, né, ela vai se dar, né, vão ser por esses desbravadores do sertão. Eles, né, tentavam encontrar ouro, não encontravam ouro, então o que eles faziam? Eles tomavam posse de determinados pedaços de terra e solicitavam a coroa que desse aquela terra para eles, né, nas sesmarias. Então, a gente tem alguns pedidos de sesmarias. Estava até falando com o Luciano, que a gente fez lá no laboratório da UFES, né, com a minha orientadora, a professora Adriana Campos, até mandar um abraço para ela. A gente fez um projeto para levantar essas sesmarias aqui do sul do Espírito Santo, né, para ver se a gente consegue organizar esses documentos de sesmarias aqui do sul, porque tem muita, e a gente, né, nunca foi estudado. E aí, com essas fazendas de açúcar primeiro, né, e começa no final do século XVIII, depois a gente tem, no século XIX, vindo muitos fazendeiros para cá para poder plantar e produzir açúcar, a gente vai ter a chegada desses primeiros cativos aqui no sul do Espírito Santo. Durante alguns anos da nossa história, né, no século XIX, Itapemirim vai ser um município. Aí, quando eu falo Itapemirim, né, eu falo todo o sul do Espírito Santo, né, Cachoeira ainda não era desmembrado. Né, Itapemirim vai ser o município com maior quantidade de cativos e, em alguns momentos, né, em todo o século XIX, vai ser a região com maior quantidade de africanos que a gente vai ter. Isso sempre produzindo açúcar? Sempre na produção do açúcar? Até que, né, em 1815, começa a produção do café. E também o escravo foi escravidão. Isso, escravidão utilizada, né, mão de obra cativa, muito. E aí, depois de 1850, Cachoeiro vai assumir esse posto de município, né, de região com maior quantidade de cativos, até o final de 1888, até o final da escravidão.
O Luciano tem uma história muito interessante, eu não sei se é real isso, em que, enquanto o Rio Itapemirim não tinha ponte, né, não tinha ponte para atravessar de um lado para o outro, as pessoas atravessavam de barco, tinha uns barcos que atravessavam as pessoas, né, do lado de cá para do lado de lá. E o preto ele não podia ser transportado depois das 6 da tarde. Isso é real? Isso está na história, é isso? Principalmente pelo horário, né? Porque o medo de fuga, Isso, de qualquer tipo de situação que pudesse, né, ser contra a ordem, né, poderia dar problema. Então, não era só isso, não é poder atravessar a determinada hora, é não poder andar com passo apressado, por exemplo. Não, é engraçado que, às vezes, né, Larissa que é que é a doutora nisso daí. Área. Mas é interessante que, por exemplo, às vezes havia o moleque de recado, né? Aquele que ia fazer as coisinhas, e mesmo assim ele tinha que tomar cuidado para não andar muito apressado pelas ruas, né? Porque isso poderia ser confundido com algum tipo de situação contrária, está fugindo, alguma coisa assim. Então, evitar ao máximo que os cativos, né, os escravizados, tivessem a possibilidade de ir contra a ordem na época. Isso em que ano? Isso durante todo o período da escravidão, todo. O escravizado nunca se conformou com essa situação. Ele, de alguma forma, vai estar sempre reagindo, né? Mas, na medida que o Brasil se torna independente, na medida que a política se volta mais para as coisas que aconteciam aqui, a permanência daquela estrutura que dependia da mão de obra escrava, então isso fazia com que a opressão fosse também bastante elevada e gerasse, logicamente, revoltas, como aconteceu na Safra, por exemplo, que são histórias que a gente poderia falar depois, em outras situações. Né? Então, várias revoltas, vários quilombos que aconteceram aqui, que existiam, alguns grandes, outros pequenos, mas a resistência africana aqui foi muito interessante. Agora, mexeu com a economia, porque com o fim da escravidão, os fazendeiros, o mercado entendia que aquilo seria um baque para a economia, que seria o fim da economia no país. Mexeu realmente ou não? Então, isso era um discurso, porque o tráfico em si era o que gerava o lucro. Né? Não era necessariamente a necessidade de mão de obra, porque haviam muitos cativos no Brasil. Haviam muitos cativos que eram livres e que poderiam ser usados como mão de obra assalariada, né, ex-cativos. Mas o negócio era do tráfico era o que dava dinheiro. Então, você, apesar de ser um negócio muito caro, né, porque o empresário do tráfico ele tinha que montar a empresa aqui, ir à África buscar esse cativo para vender aqui. Mas era um negócio milionário. Então, esses negociantes, tanto que a gente vai ter, né, os principais aqui do Espírito Santo, né, do sul do Espírito Santo, né, os principais fazendeiros e políticos, né, que a gente tinha na região, eles estão envolvidos com o negócio do tráfico, porque era uma coisa muito lucrativa. E aí, com o fim da escravidão, havia-se esse pânico, né, da economia do café quebrar e do país quebrar, que não aconteceu. Em muitos lugares, né? Aqui no sul, por exemplo, a gente vai ter muito isso, né? O cativo que vai ser liberto, ele continua, né, em muitas fazendas, continua trabalhando, né, não mais como um trabalhador escravo, porque agora a lei escravo, mas de um outro jeito, né? Isso aí, mas com trabalho análogo à escravidão, né? Que a gente tem até hoje no nosso país, infelizmente. A escravidão no Brasil, ela atualmente é reconhecida internacionalmente porque não se acabou. No mundo inteiro a gente tem trabalho escravo e se não fosse lucrativo já teria acabado há muito tempo, né? Então, mas esses cativos, esses ex-cativos, né, eles vão continuar nas fazendas, continuam com esse trabalho de como se fosse um colonato, né, onde eles fazem esses trabalhos para esses fazendeiros em troca de casa, alimentação, parte da produção. E, né, a gente tem essa população negra, né, no sul do Espírito Santo, a gente vê eles, né, em todos os lugares, nas nossas salas de aula. Nós estamos falando de uma história muito recente, né? Isso. Nós estamos falando de uma história que... 200 anos. É muito recente. Muito. É recente, Luciano? Sim, é recente. Em vista do que nós temos, de modo geral, é uma história bastante recente. Especialmente essa do fim da escravidão. Né? A gente não pode esquecer também, Larissa, que a abolição é feita em maio, né? 14
13 de maio, né? E maio é o mês que começa a colheita do café. Então, o primeiro impacto que teve foi daquela festa, né? Especialmente aqui no Sudeste, onde dependia do café e tal. Então, para quem estava começando a colheita do café, realmente foi um problema, né? Não impactou depois, como a Larissa falou, porque, na verdade, depois voltaram. A maioria volta para as fazendas, não tem outra saída, né? Alguns nem saem da fazenda. Não tinha nem para fazer Mas o impacto foi sobre a colheita do café daquele ano, né? Que não foi... Estava começando a colheita quando eles abolem a escravidão. A gente tem que falar assim, a gente tem que lembrar que a população brasileira, de uma maneira geral, era analfabeta, né? Tanto livres quanto cativos. Né? Era uma população racista, né? E esse cativo estava numa condição pior do que o livre, né? Porque ele não sabia ler nem escrever. Às vezes, a única coisa que ele sabia fazer era aquele trabalho na fazenda, né? Era aquela função que ele tinha ali. Então, sair, para onde que ele vai? Né? Ele vai fazer o quê? Como é que ele vai sustentar a família? Porque muitos tinham famílias, né? Isso é uma coisa também que a gente tem que desmistificar. Quando eu comecei a pesquisar sobre escravidão, muita gente falava, né, da promiscuidade. E aquilo me incomodava demais. Porque parece que toda pessoa negra é promíscua. E da onde que se tira isso? Né? Uma mulher que é mãe solteira é promíscua porque ela é mãe solteira? Né? A gente não sabe o que aconteceu na vida dela, a gente não sabe os percursos que ela passou. E a minha pesquisa de mestrado foi sobre famílias cativas, né? Famílias dentro da escravidão. E outras, né, pesquisadoras da UFES também pesquisam sobre isso. Isso que te incomodava, essa questão da cativa ser promíscua, o que você encontrou? Eu encontrei muitas famílias. Eu encontrei famílias de casais casados, né? Quando a gente encontra o registro, né, de que eram filhos legítimos, significa que aquele casal era casado perante a igreja. Né? Encontrei casais que viviam unidos, mas que não viviam em casamento. Encontrei mulheres que tinham muitos filhos, mas eram mães solteiras. O que eu entendo, né, que elas tinham um relacionamento que não era reconhecido e, às vezes, o padre não colocava o nome nesse registro. Agora, essa ideia de promiscuidade é uma ideia muito racista, né? É uma ideia muito minimalista. Mas isso a gente vive até hoje, inclusive. Isso aí, em todas as famílias. Né? Quantas famílias que a gente tem que tem, né, esses relacionamentos que não deram certo e os casais, cada um foi viver a sua vida. Mas, né, essas uniões, esses laços familiares, eles são muito fortes. Eles eram laços, né, de sociabilidade, eram laços familiares que existiam. E essas falas, né, a gente vê muito isso, né, na questão das novelas, na questão dos filmes, dos livros. A nossa dívida com um negro, com preto, é muito alta, né? Muito. Não é? E assim mesmo, quando se fala de cota, as pessoas ficam incomodadas, achando que é mimimi, que todo mundo é só estudar, Falta muita empatia, né, na nossa sociedade hoje. As pessoas, elas não se colocam no lugar do outro. Né? Eu não sei a dor que o outro sofreu. E ainda que ele esteja fazendo drama, mimimi, não me cabe julgar. E isso é uma coisa que, nos últimos anos, tem faltado muito na nossa sociedade, esse tipo de empatia, né, de se colocar, né, tentar entender o outro. Bem, eu quero agradecer muito a vinda de vocês aqui. O tempo acabou, mas nós vamos marcar outros programas aqui, tá, Larissa? Prazer grande. Eu que agradeço, né? Será um prazer retornar. Tá? Uma honra. Luciano, obrigado por receber você novamente aqui. Uma alegria grande, amigo. Obrigado. A gente é que agradece, o Instituto Histórico e Geográfico de Itapemirim e Marataízes agradece muito a vocês. E nós temos muita história para contar, hein? Tem muita história, inclusive com a participação do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro também, que está sendo reativado, que está em contato com a gente lá embaixo, estão fazendo um trabalho bacana. Se vocês toparem, eu já disse aqui, quando eu fico triste, porque eu acho que a imprensa ela tem um papel, nós da imprensa temos um papel importante, né, que é levar conhecimento, levar informação para as pessoas e tal. Aí quando, né, a gente escuta que, olha, Vitória está na nossa frente, porque aqui falta espaço. Então a gente podia marcar aqui, fazer uma agenda com vários programas para a gente contar a nossa história, né?
Acho bem bacana. Vamos fazer bem isso, válido. vamos pensar nisso. Tá bom, Larissa? Obrigado, Luciano. Obrigado, amigo. A gente agradece, Um muito abraço. obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, meu amigo. Obrigada, é um prazer estar aqui. Turma, nós estamos fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão. Para você, um grande beijo, fique com Deus. Encontro marcado amanhã, se Deus quiser. Grande beijo para você.